Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 40, a parte A nós lemos. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. Se Jesus entrar em sua casa, casa de Jairo, deboche. Eu imagino que deve ser chegar a uma casa em que uma adolescente de apenas 12 anos acabara de morrer. Penso que os discípulos que acompanharam Jesus neste momento tão difícil, ou nesta missão tão árdua, devem ter se preparado, ou quem sabe preparado as suas emoções, os seus corações, para enfrentar um ambiente que possivelmente estava tomado pela tristeza, pela dor e talvez pelo desespero. Mas ao invés disso, ao chegar na casa de Jairo, eles foram abordados por um grupo de carpideiras. E as carpideiras eram profissionais que simulavam choro, lamento. Eram pessoas contratadas para expressar a perda da família. Quanto mais carpideiras haviam em velório, maior era o senso de importância que se dava ao falecido. E isto fazia parte da cultura judaica. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, este grupo de carpideiras, não sabemos quantas eram, instantaneamente, ao vê-lo chegando ali, juntamente com alguns dos seus discípulos, elas começaram a debochar. O texto nos mostra claramente que riam-se dele. Eram as carpideiras debochando, rindo, zombando de Jesus. Talvez você pergunte por que elas fizeram isto. Por que riram de Jesus? No momento de dor, no momento de angústia, no momento de perda, no momento em que uma adolescente que tinha um futuro tão grande pela frente estava ali, morta, inerte, em que a família não sabia o que fazer, em que o desespero tomou conta de todos. E a pergunta que se faz: por que estas mulheres? Por que as carpideiras tomaram uma atitude tão ruim, tão nociva? E eu digo para vocês que nós temos basicamente 3 motivos para que as carpideiras debochassem de Jesus. O primeiro motivo, as carpideiras debocharam de Jesus porque eram pessoas incrédulas, ignoravam o Filho de Deus. Elas não estavam nem aí para quem era Jesus, não tinham fé suficiente para crer que um milagre poderia acontecer. Então, essas pessoas incrédulas são alguém que nunca acredita no milagre, que Deus é capaz de mudar e reverter qualquer situação, por pior que seja. Porque as carpideiras debochavam de Jesus ou debocharam dele? Porque estas mulheres viviam de simulação. Elas não sabiam o que era expressar um verdadeiro sentimento, um verdadeiro choro, um verdadeiro abatimento de alma. Elas fingiam ser e ter o que não tinham. Sentimento elas não tinham, ser sensível elas não eram. Então as carpideiras já estavam tão acostumadas a simular tristeza, dor, que aquilo para elas era comum fazer, mas não vinha da alma. Talvez você pergunte por que as carpideiras debocharam de Jesus. O terceiro motivo é porque para as carpideiras a morte era uma fonte de lucro, não de tristeza e dor. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a vida entrou na casa daquela família e a morte saiu. Então, queridos, não havia mais motivos para elas permanecerem ali. Por isso, elas debocharam. Então, na casa de Jairo, o que Jesus viu? O que os discípulos viram? Viram o deboche. Que Deus tenha misericórdia de nós, que na nossa casa ou em nossa casa o Senhor não veja isso, mas veja a fé, mas veja a alegria em receber o Senhor. Deus nos ajude, nos abençoe. Que a nossa casa não esteja igual à casa de Jairo.